Olá, eu sou a Kelma Maziero e este é o Tarologuês, o podcast em que a gente fala de tarô. Nessa segunda temporada, você não vai mais me ouvir falando sozinha, pois eu vou receber convidadas e convidados especiais que falam bem essa língua para conversas enriquecedoras. Então vamos ao episódio para você saber quem vem hoje bater um papo comigo e falar sobre um novo tema. Tire esse tempinho para refletir, escutar e falar tarologuês com a gente. Salve, salve, minha gente! Hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, mais que especial, é a minha querida Patrícia Rosendo, que vem falar sobre um assunto essencial na minha concepção, tá? Eu realmente acho que é um assunto que todo mundo que é do tarô, seja consulente, seja praticante, seja iniciante, seja avançado, deveria saber, deveria falar, deveria conhecer. A Patrícia merece ser conhecida e lida, e vocês já vão entender o motivo disso. Então, eu vou começar apresentando. Patrícia Rosendo é sertaneja, taróloga, mestre em ciências das religiões, com pesquisa sobre a história do estereótipo na taromancia. Bom, depois disso que eu acabei de apresentar, vocês podem sentar aí e se preparar que a prosa vai ser boa. Seja muito bem-vinda, Patrícia querida. Fique extremamente à vontade aqui para conversar comigo e saiba que você é realmente muito bem-vinda nesse espaço. Oi, Kelma, olá, ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Saudações a todos. Obrigada pelo espaço. É sempre uma honra conversar com você. É uma pessoa que eu gosto muito de dialogar, porque sempre foi. A gente se conhece, eu acho que desde 2014, mais ou menos, e você sempre foi uma mente muito aberta, assim, muito receptiva para ouvir, para dialogar e para pensar de formas diferentes sobre a taromancia. Isso para mim é super valoroso, né? Então é muito bom estar aqui. Estou nervosa pra caramba, porque é um espaço muito bacana mesmo, assim, desse debate da taromancia. Então, eu estar aqui nesse espaço é um momento importante para mim. Muito obrigada. Ai, querida, é importante para todo mundo que vai te escutar também, que eu tenho certeza que vai sair todo mundo com a cabeça fritando daqui. Eu sempre falo, né? Por que que eu escolhi essa pessoa? Escolhi essa pessoa porque, né, não lembrava que era quase 10 anos, mas a gente já se conhece há bastante tempo. A Patrícia sempre foi uma pessoa muito responsável, muito dedicada ao tarô. Então, só isso para mim já seria o suficiente para trazê-la aqui. Mas tem uma cereja do bolo que foi o fato de ela ter encarado uma jornada surreal, que foi defender uma tese de mestrado falando especificamente sobre tarô. Então, por que que eu trouxe? Porque como eu falei no começo, é fundamental, né? Eu e a Patrícia temos momentos muito legais na nossa história, né? Incluindo o Viktor Frankl, que eu amo, que foi ela que falou lá de João Pessoa, mandou um WhatsApp e falou: assisti uma aula e pensei em você. E eu falei, não acredito, acabei de me inscrever num curso sobre isso e hoje vou entrar no quinto ano de pesquisa. Então, fora essas sintonias maravilhosas, Patrícia tem muito a nos oferecer. E eu vou começar já perguntando o seguinte: Patrícia, como o ambiente acadêmico recebeu você, uma taróloga, para falar sobre tarô? Olha, Kelma, nesse sentido eu vou dizer que eu tive muita sorte, Maravilha. porque assim, eu tive sorte, mas tem um trajetinho antes. De fato, não é que assim, eu não fui bem recebida, mas eu tive dificuldade para inserir o objeto, né? Para inserir a pesquisa na academia. Porque eu fiz em ciências das religiões, mas a ciência das religiões era a minha última opção. Porque eu achava clichê, porque eu disse, não, já quero falar de outras coisas, assim, trazer uma outra perspectiva. Aí eu vou falar em religião e tal. Então, esse aí eu deixei por último. Então, eu tentei filosofia, mas não fui recebida, porque nem linha tinha, não tinha nem como eu tentar uma seleção, porque nem linha tinha. Aí tentei literatura,
também não tinha linha para isso. Tentei comunicação, que é a minha graduação, sou formada em comunicação social, mas também não tinha linha para falar como eu queria falar, só se eu quisesse falar o tarô na mídia, uma coisa muito específica, assim, sabe? Tá. Mas aí sobrou as ciências da religião, eu digo, mordei minha língua e vou me inscrever em ciências das religiões, que tinha uma linha perfeita. Religião, sociedade, sistemas simbólicos. Ponto. Eu disse, é aqui que eu vou. Aí fui, aí começa a sorte, assim, consegui, por ser um tema tão pouco pesquisado, muito bem recebida, enquanto, assim, queremos essa pesquisa aqui na academia, aqui na Ciência das Religiões, sabe? Uhum. Então, isso aí colaborou muito. E lá dentro das Ciências das Religiões é um leque de possibilidades de você falar sobre ele. Então, assim, aí sim eu tive muita sorte. Minha professora, no primeiro dia de aula, acho que ela não gostou muito de mim, igual um rançozinho de mim, porque ela perguntou, né? E aí, como é a sua trajetória? Aí eu caí na besteira de dizer exatamente isso que eu disse para você, né? Caí de paraquedas aqui. Ela fechou a cara, assim, ela não gostou, porque eu não era um estudioso das ciências da leitura antes. Hum. Mas, enfim, foi uma das professoras que me deu muito subsídio de leitura para poder fazer essa pesquisa. Então, assim, foi bom, até chegar nas ciências das religiões, eu senti que não tinha espaço, mas chegando nas ciências das religiões, aí foi tudo ótimo, né? Assim, consegui fluir, consegui ter acesso a autores, a conceitos, que, né, traduziam bem aquilo que eu já estava carregando comigo enquanto uma insider, né? Enquanto uma taróloga que estava indo do tarô para lá, para falar para ele sobre nós, né? Não era o contrário, não era falar para a gente sobre a academia, né? O meu interesse não é dizer, olha o que esse teórico aqui está dizendo sobre a gente. Não, é dizer assim, olha, o que é que acontece aqui fora, que vocês aí dentro, né? Precisam saber, era bom, né? Que vocês soubessem, que vocês investigassem, que vocês articulassem. Sim, perfeito, perfeito. E que bom que deu certo. Mesmo aí no começo tem um tropicão, né? Tem, a gente sempre dá uma tropicada no começo, mas que bom que foi bem recebido, porque de fato, assim, gente, eu recomendo, inclusive, que leiam a tese, porque a dissertação está sensacional. Está sensacional. Eu li na época, li né, quando eu ainda estava no processo de feitura, depois li de novo e agora fui reler. Falei, bom, vamos lá. Gente, é assim, depois ela vai falar mais e vocês vão entender que coisa sensacional. E aí eu me pergunto o seguinte, quero perguntar para você também. Como que os nossos colegas, que você coloca um termo chiquérrimo, que é insider, como os nossos colegas receberam você, o fato de você ter levado uma dissertação de mestrado sobre tarô até o final, enfim, de você ter feito isso? Como é que foi? Essa parte aí, eu tive assim, muito apoio na hora que eu estava precisando coletar os dados, né? Porque foi uma pesquisa que eu fiz tanto com a população, através de entrevista, teve a parte bibliográfica, mas eu também fiz entrevistas, também apliquei questionários, tanto com a população que usava e que não usava o tarô como consulta, quanto com um grupo de profissionais. Então, eu recorri a alguns profissionais para me ajudar a divulgar. Você foi uma delas, né? E Sim, outras pessoas. E, assim, nesse momento, foi um apoio muito grande, assim, muito grande mesmo. As pessoas divulgavam no story e tudo mais, e foi um retorno muito interessante. Foi tanto que foram 168 tarólogos respondendo a minha pergunta, e isso é uma base de dados muito significativa. Geralmente sensacional. acontece 30, 40. A minha pesquisa teve 168 tarólogos e 221 pessoas, tarólogos não são pessoas, né? E Sim, 121 pessoas da população, né? Então, assim, foi uma base de dados bem interessante e o apoio deles foi fundamental, de vocês, né? Dos insiders, foi uhum, fundamental. Porém, depois da pesquisa, que eu lancei a pesquisa, que eu divulguei a dissertação, né, e disponibilizei para download, muita gente não. Umas 15 pessoas vieram, né, interessadas e pediram um link, mas até agora ninguém trouxe nenhum feedback, não houve esse diálogo.
Como eu É. também não tô na mídia, na mídia social, né, na rede social, eu também não instigo esse diálogo. Então, não aconteceu o pós, né? Mas durante eu tive esse apoio assim muito interessante que me retornou aí esses dados, né? E que foi essencial mesmo. Muito legal. Mas sabe o que eu acho? Aí falando, né, aqui conversando entre nós, quando a gente entra numa linguagem mais acadêmica, quando a gente entra numa conversa um pouco mais formal, a adesão é menor. E, assim, isso do que eu percebo de mim, né? Estamos falando aqui de experiência. De repente vai aparecer, sempre tem um alecrim dourado que aparece e fala, ai, comigo não foi assim. Mas, enfim, comigo foi como com você. Não fiz, não defendi dissertação, tese, não fiz dissertação, mas fiz alguns artigos, algumas comunicações científicas. E é muito louco porque existe um interesse mesmo do público, tipo, nossa, que legal, quero ler. O retorno é pequeno. E eu entendo um pouco, até algumas pessoas acabaram falando depois para mim, que é difícil de ler. O que, na Hum, verdade, eu não concordo muito. Eu não acho que é difícil de ler. Eu só acho que é um outro tipo de escrita e que seria super interessante a gente, inclusive, dar uma forçadinha na barra, nem que demore um século, mas assim, vai lendo devagar, porque sai um pouco até desse excesso de tecnicismo que tem na nossa prática. Porque a gente uhum, fica muito apegado ao arcano, ao que é o mago na casa 10, o que é a imperatriz na casa 2, e existe todo um universo que nos cerca, né, que fala sobre a nossa prática, e que esse universo ele demanda uma profundidade maior. E eu senti a mesma coisa que você, assim, poucas pessoas, menos pessoas se interessam, mas quando lê o feedback é pouco. E aí entra muito naquela de, eu não sei se eu concordo, e não é sobre isso. A gente está ali uhum, fazendo uma pesquisa para explicar para as pessoas como isso acontece na nossa realidade a partir de um ambiente de sobriedade, de formalidade, que é o ambiente acadêmico, né? Não é uma questão de sou a favor, contra e tal. Então, eu entendo que tem um pouco dessa dificuldade, sabe, Patrícia? Mas, repito, a sua tese tá boa de ler. Assim, tá boa de ler, porque eu já li uhum, umas que eu falava, gente, o que que eu tô? Eu vou morrer, entendeu? Eu não vou conseguir acabar isso aqui. Eu não saio dessa página. Mas ainda assim, digo, a gente deve ler, a gente deve se informar, porque isso é a nata do que está se pensando de maneira séria, né? De maneira uhum. comprometida. E É, e aí, só, e pode só um falar, ponto desculpa. assim, né, da minha dissertação, essa questão que você fala da dificuldade de leitura, é verdade mesmo, porque também muitos termos que quem não faz parte da área, mesmo que seja acadêmico, mas uma pessoa de direito que vai ler termos da ciência brasileira, vai boiar. Vai. Só que na minha pesquisa, lembrando que eu não sou uma acadêmica, né, eu sou taróloga. É uma Boa. taróloga escrevendo para a Boa. academia. Então, não é uma leitura difícil, porque não é uma leitura tecnicista, apesar de que tem conceitos que eu uso, como insider, teofania, hierofania, secularização, alguns termos que está explicado dentro do próprio texto. Então, Sim. assim, leiam tranquilamente, não é aquela leitura chata. Inclusive, eu fui muito bem elogiada na minha escrita, mas disseram que era uma escrita apaixonada e muito mais perto do jornalismo do que da academia. Então, fiquem tranquilos. Não é uma Sempre. chatona, uma Sim. chatona ali escrevendo, sou eu escrevendo. Eu, do jeito que eu escrevo mais ou menos no meu blog, a minha personalidade está lá dentro, só que um pouco mais organizadazinha e polida, né? Obviamente, porque é uma academia. E Mas é com um texto bom de ler. Sim, é bom de ler e com referências sensacionais. Assim, eu vi as referências bibliográficas quando eu li, eu falei, cara, todos os livros aqui são muito líveis, né? São fundamentais para quem gosta de estudar a respeito do assunto, né? Estudar, como eu digo, ir além do que significa o julgamento na casa 2, entendeu? É Sair estudar da tarologia, né, e ir para a isso. pesquisa mesmo, né, para a história, para entender a Perfeito, coisa. perfeito, é isso. Como foi para você?
aproveitando o gancho, como é que foi para você desenvolver uma dissertação de tarô atravessada pela pandemia? Ai, foi bem desafiador mesmo. Foi desafiador, primeiro por mim mesma, né? Assim, né? Ah, será que eu sou capaz? Essas questões pessoais, né? Isso aí Uhum. foi o carro-chefe, mas graças a Deus existe a terapeuta para dar uma segurada na onda da gente. Mas Sim. depois disso, assim, uma dificuldade muito grande foi a questão financeira. Eu não tive bolsa e ler é caro, sabe? É Assim, caro. principalmente assim, dentro da pesquisa acadêmica sobre tarô e taromancia, que na verdade sobre taromancia ela é quase zero, né? Sobre Sim. o tarô em si até tem mais, mas a taromancia é quase zero. Então, os livros que a pessoa precisa ir atrás são livros que são muito difíceis de encontrar, então são muito caros. Eu vi ali livros por mais de R$ 1.000. Então, assim, minha Sim. pesquisa poderia ter sido muito mais rica se eu também fosse rica. Sim. Se eu tivesse pelo menos uma bolsa ali para poder arcar com esse custo. Então, essa foi a maior dificuldade mesmo, assim, que eu encontrei. De resto, é ter paciência para sentar, para ler muita coisa que não se usa, que você lê, chega lá na frente, leu, chega lá na frente, então isso aqui não vai caber. Para você ir lendo, ir fazendo uma pesquisa e ir mudando de ideia, e ir vendo, opa, não, isso aqui não, deixa eu mudar. Então, a pesquisa, ela teve várias fases, né? Ela começa de um jeito, aí lá no meio, aí vai tendo, não, brainstorm, outro brainstorm. Aí, não, aqui, vamos ver aqui. Aí faz umas leituras, não aqui, vamos por aqui. Eu acho que é mais por aqui. Até que ela se delineou nesse final. Então, eu acho que eu tive umas três ideias anteriores a essa última, né? Tá. Que durante a pesquisa as coisas foram se encaminhando de formas diferentes. Mas existe uma coisa muito prazerosa na pesquisa, que eu tenho certeza que você também compartilha disso comigo, que é quando a gente acha esse caminho que a gente vai querer trilhar e que a gente encontra essa bibliografia, que a gente vai lendo, que vai fazendo os estados, eita, Putz, isso conecta com isso. E olha o que esse autor fala, que dialoga exatamente, que aí a gente vai construindo o texto a partir dessas conectividades, assim, aí é um prazer, assim, isso espiritual, eu acho, né? Assim, é é, uma coisa que você realmente sente prazer, assim, da palavra é. do prazer mesmo. E aí, essa aí é quando chegava nesses momentos, apesar da dor na coluna, eu ficava assim, ai meu Deus, é isso aí, vou terminar, vai dar certo. Aí eu ficava, bora até o fim, que tá bom, agora deu. Que legal. É exatamente assim. É muito louco quando você encontra ali o que alguns professores que eu tive da filosofia chamavam de intuição. Quando você pesca a ideia, né? Quando você tem ali um insight, que é diferente do que a gente chama de intuição, por exemplo, para ler carta, quando a gente pesca uma coisa e desenvolve, é realmente um prazer sensacional. Aí a gente toma anti-inflamatório depois, porque, né? Haja costa, tendinite, enfim, mas vale muito a pena. E do que você falou, eu acho que tem uma coisa super importante para deixar para o pessoal que está ouvindo aqui. Essa trajetória que você descreveu é exatamente a criação do pensamento crítico. É a condição que você tem de estar com a cabeça aberta para ler, estudar, separar o que naquele momento você vai usar, separar o que você eventualmente pode usar depois, e separar o que não necessariamente faz sentido para você. E continuar vivendo apesar disso, sem precisar criar problema, ou, enfim, desmerecer um ao outro em função disso. Então, esse trabalho de amadurecimento intelectual é fundamental, faz uma falta desgraçada no nosso ambiente, né? Que é o li, entendi, ponto de vista da pessoa, mas aqui, por exemplo, tal coisa não vai se encaixar, ou vai se encaixar em outro contexto, ou super se encaixa, vou usar. Isso, esse pensamento é uma coisa que a gente ainda precisa amadurecer. Acho que o que você trouxe é maravilhoso para as pessoas entenderem que não é eu gosto ou não gosto, faz parte do processo, né? É. Inclusive, isso aconteceu também quando eu estava no momento da dissertação, que eu tive um insight desse, né? Uma intuição dessa, assim. Eu fiz, bem, esse tema aqui me parece que tem, como é, caroço nesse angu. Deixa eu ir buscar. E aí eu fui buscar.
Quando eu fui para outra, então eu estava falando assim, pensando sobre o estereótipo, né? O que que trouxe a gente aqui, que é a minha pesquisa, ela tem esse momento de entender a história do tarô, aquela coisa que já está bem debatida, tanto na academia como fora, né? Hoje em dia, né? Todo mundo já entendeu, nasceu na Itália, era jogo, não sei o quê, aí veio fulano, fez isso, aí veio ciclano, desenvolveu, né? Essa linha histórica, desde a origem até o processo é um processo de esoterização do tarô, Sim, para depois entrar no processo de estereotipação do tarô, né? Que é perfeito, diferente. Então, perfeito. quando eu cheguei nesse processo de estereótipo, eu parti desde o início já com uma hipótese, né? De que existia esse estereótipo, que eu chamo ele de esotérico mediúnico, mas que Uhum, ao mesmo tempo, apesar dele, existia um processo de secularização acontecendo, né? Porque eu vivia dentro, como insider, por tudo que eu vivia, que eu lia, que eu acessava, né, que eu dialogava como insider, eu fiz, bem, tem esse estereótipo que ele é predominante, mas tem também outra coisa aqui. E aí, quando eu fui estudando esse processo, para sintetizar, quando eu fui estudando esse processo, eu fiz, rapaz, quando eu cheguei na hora de estudar a bruxaria, porque é um dos marcadores muito forte, né, do estereótipo, essa questão da bruxaria, uhum. eu fiz, Pia, quem tá aqui fazendo a história da bruxaria, que era o pessoal da Golden Dawn, né? Eu fiz, rapaz, não é à toa que essa bruxaria veio pintar aqui, né? Assim, então, o bom da pesquisa, o que eu quero dizer é isso, o bom da pesquisa é que coisas que você não esperava, respostas que você não estava perguntando, elas vão sendo respondidas, vão aparecendo. Quando você se propõe a isso, a flexibilizar o pensamento, a flexibilizar as próprias crenças, aí em busca daquilo que você não conhece, mas que pode ser que ali, mas que a sua intuição diz, dá uma pincelada ali, dá uma olhadinha nesse livro aí, para ver se tem alguma coisa que interessa, e quando vem você capta informações e constrói um conhecimento bem interessante, assim. E é muito, muito gostoso também isso. Muito, muito. É cansativo, trabalhoso, mas é sensacional. E aí, vou aproveitar que você já falou de estereótipo e de secularização, vou perguntar. Vamos começar pela secularização. Diz pra gente o que seria a secularização do tarô quando você se refere a esse termo. Tá. A secularização, ela vai falar justamente dessa ruptura com o estereótipo. Porque qual era o estereótipo? Diante da história da taromancia, principalmente no Brasil, a gente vê que durante lá desde a colônia, do Brasil colônia, até chegar hoje, vários elementos foram atravessando a prática da cartomancia e depois da taromancia, quando o tarô especificamente chega. Então, teve coisas que foram atravessando aí que foram forjando esse estereótipo. Né? Então, tem as religiosidades brasileiras, né? Indígenas, africanas que estavam aqui, teve a própria religiosidade europeia, enfim. Isso tudo gerou uma marcação muito forte na leitura de cartas como um instrumento de comunicação com o divino, ou seja Deus ou o diabo. Vai, né? Se for para os cristãos, é com o diabo, né? Seja lá quem Se for for. com se for com o pessoal da religiosidade afro ou umbanda, essas coisas é com Deus. Então, assim, mas independente divino, não só no sentido de Deus mesmo, mas do sobrenatural como algo para além deste mundo. Então, o tarô, na história do Brasil, que não é a mesma da Europa, na Europa não tinha isso, de comunicação com Deus, não, na Europa era outro babado. Mas Tá. no Brasil é quem tem essa coisa forte de ser algo mediúnico, algo de se comunicar com além, com uma força superior, com algo mágico, com algo externo, com algo transcendente, e não com um sistema de linguagem e outras coisas, certo? Uhum. Então, esse estereótipo é até hoje. É tanto que quando a gente fala Sim. sobre desmistificação, é um bafafá, né? É toda vez um Existe, bafafá. é um bafafá, porque não é assim, não é uma coisa tranquila a gente abrir mão dessa sobrenaturalidade, que é como se fosse uma afirmação do valor da taromancia em si. Perfeito. Taromancia sem sobrenaturalidade, ela não tem valor, ela não é verdade, né? Ela não participa da realidade. É Então, ela menos tem que ter importante. é menos importante, é menos eficaz, é menos verdade, na verdade, é menos verdade. Para a Perfeito. gente
para as pessoas, né, vamos dizer assim, da nova era, né, sem ser ateus, céticos, esse pessoal já é outra discussão. É charlatanismo, blá, blá, blá. Aí é outra coisa. Outra conversa. Mas, é outra conversa. Mas, dentro disso, né, existe esse amálgama, né, da taromancia enquanto algo que faz parte com o sobrenatural. O processo de secularização é justamente a quebra disso. É o sobrenatural enquanto essa força além mundo que atua, que consegue atravessar e manifestar-se no mundo físico, certo? Então, o sobrenatural é isso, essa força que é fora, mas que ela vem para dentro, certo? Certo. E a secularização é a gente romper com a ideia de que algo é atravessado pelo divino, ou pelo divino não, no caso, pelo sobrenatural. E Tá. a paromancia, e aí a minha pesquisa, dela, a partir da coleta de dados, né, com essas pessoas, tanto profissionais quanto população, ela trouxe alguns dados interessantes que mostram que realmente, né, existe uma ruptura, existe um processo de desvincular a taromancia com esses processos sobrenaturais. Sejam eles no campo da magia, no campo da vidência, no campo da mediunidade, no campo da sacralidade, enfim. Então, a pesquisa ela consegue marcar numericamente que sim, existe o estereótipo, esse estereótipo ele acontece, mas que ele está realmente assim, é, não é que é fraco, porque na realidade, quando a gente é insider aqui, enquanto insider, a gente vê que é muito forte, né, a presença desse estereótipo. Basta ir Sim, numa mesa de bar e dizer que é tarólogo. Então, você já se depara com isso, né? Ele é sim, muito presente, mas enquanto um grupo assim fechado, né, de profissionais, a gente vê que dentro do profissional ele já é uma coisa bem assim, bem questionada, né? Essa sobrenaturalidade não é mais uma verdade absoluta. Ela já certo. entrou em processo de questionamento. Certo, certo. Aí seria a secularização aqui, grosso modo, só para traduzir aqui a ideia, seria basicamente você desreligiosizar o tarô, né? Você Isso, tirar o tarô da religião e, ao mesmo tempo, aí para evitar os relativizadores de plantão, né? Não é arrancar o tarô da religião porque não serve, mas é permitir que o tarô sobreviva fora desse ambiente, que foi um ambiente quase que exclusivo durante um tempo, não é isso? exatamente. E isso é muito importante, porque principalmente hoje, né, assim, aí falando um pouquinho, esse processo de secularização não é de agora, não é dessa década, ele começa 30 anos atrás. Certo. Quem mostra para a gente isso é a primeira pesquisa sobre tarô no Brasil, que é um pouco sobre taromancia também, mas na verdade, uma pesquisa que a Fátima ela vai pesquisar como é o processo de iniciação dos leitores de tarô. Como é que está isso ali na década de 90 lá no Rio de Janeiro, né? Esse foi, desculpa te interromper, mas esse foi na área da sociologia, não é isso? Aquele que a gente Foi, o conversou? Rio de Janeiro. Tá, Isso, a sociologia, que infelizmente não tive como ler tudo, porque ela só disponibilizou na internet um recorte, que virou um artigo, e só tem ela na integral lá no Rio de Janeiro, na biblioteca. E tá. aí a pessoa sem bolsa, se eu tivesse bolsa, eu tinha batido no Rio de Janeiro para tirar uma xerox disso, Claro, sabe? Mas claro. sem bolsa aí não foi. Mas nesse artigo, a gente consegue entender isso. Ela foi pesquisar essa questão do processo iniciático, e aí ela vem afirmando que é o seguinte: na década de 90, as pessoas, os leitores, os futuros leitores de tarólogos, já entenderam que não tem esse negócio de esoterização, no sentido assim, não é mais uma coisa fechada, particular de um grupo, restrito, que você tem que fazer X, Y, Z para conquistar aquilo ali. Existe biblioteca, livraria, existe cursos, workshops, professores, enfim, não era ainda a internet bombando, mas isso já estava aberto, né? Então já não era mais algo restrito, era algo acessível. Então, esse processo de inicialização das escolas esotéricas do século XVIII e tal, já década de 90, isso aí já estava resolvido. Apesar que na crença das pessoas, né, até o próprio Ney Naif fala, né, na década de 90 todo mundo pensava que era uma reencarnação de um mago, né, alguém especial que estava voltando para pagar Sim, o karma ou para fazer alguma coisa, uma missão na Terra e tudo mais, tinha esse pensamento,
mas já não era, mas eu já não precisava mais das escolas esotéricas para isso. Eu era um Não era mago livre. exclusivo, né? Eu podia, exato. Tá, E, ao entendi. mesmo tempo, ela contesta, que aí é o processo de secularização que eu vejo também acontecendo, que é a percepção dos tarólogos do tarô enquanto uma ferramenta de autoconhecimento. Então, na década de 90 já tinha esse processo de que, opa, aqui não é só uma coisa assim de, deixa eu ver se Deus ou o diabo vai dizer que eu vou ficar rica, ou, né? Não, vamos falar aqui, certo? Minha encarnação passada, né? E esses processos assim, mas já era uma coisa assim de procurar mais sentido da vida, de procurar mais o processo de ressignificação de si, do mundo. Então, eu considero, né, na minha pesquisa, que esse processo de secularização, ele começa aí. Talvez ainda achando assim, que sim, aqui é Deus ou o diabo que está falando. Tá, Mas eu não preciso de uma escola esotérica, eu não preciso fazer parte de um grupo para ter acesso a esse conhecimento. E eu não preciso ficar só falando de futuro e nada. Vamos ver aqui as vidas passadas, vamos ver essas coisas aqui, sabe assim? Então, sim. eu já considero isso uma porta de entrada Tá. para começar a atuar, agenciar a taromancia, o tarô enquanto uma mancia, uma ferramenta de mancia, de outras formas. Certo. Depois disso, vem passando o tempo e tal. Na própria pesquisa, eu entendi que o objeto do tarô em si, né, enquanto processo de secularização, o próprio tarô, ele sendo usado para diversas outras coisas que não a mancia. Então, tem pesquisas de tarô na matemática, enquanto uma ferramenta de ajuda no processo de aprendizagem da matemática, enquanto a ferramenta de ajuda no processo de aprendizagem, na área de educação mesmo, que não na matemática. Inspiração tem até um parque arquitetônico, feito por uma japonesa com imagens gigantes, assim. Então, o tarô, ele é uma ferramenta cultural, né? Ele não é só mais uma coisa mágica que faz dizer umas coisas aí, que eu tenho medo de ouvir às vezes. Ele pode ser outras coisas. Ele já inspirou na academia peças teatrais. Sim. Então, assim, tem muita coisa sendo feita com o tarô que não isso que a gente, no nosso, me dizer, na nossa bolha, fazemos, né? E que consideramos isso como tudo. É encerrado, né? O tarô está encerrado no nosso universo da mancia, mas não. Ele tem outras atuações dentro de uma cultura, dentro de uma sociedade que é muito maior do que a nossa bolha, né? Sensacional. Sensacional. E nesse tanto de informação aí que você traz, eu até anotei aqui. Fale sobre, pô, você falou lá no começo, né, que o estereótipo conversa com a secularização, não de um jeito necessariamente harmônico, mas enfim, fale um pouco do problema do estereótipo. Certo. O problema do estereótipo que eu, enquanto insider, é que foi assim, que foi o ponto motriz, assim, de eu entrar nessa proposta de ir para a academia fazer uma pesquisa. Tá. Porque eu ficava, caramba, velho, isso aqui tá, essa ideia da taromancia enquanto algo sobrenatural tá atrapalhando a própria taromancia dentro daquilo que ela é capaz de fazer pela sociedade e que ela não está conseguindo chegar de uma forma bacana, porque tem um monte de imagens que antevêm ela e que a sociedade não consegue enxergar. Então, quando eu falo que eu sou taróloga, aí já acha já pergunta, menina, meu signo é gêmeos. Não, gente, vamos apagar isso aqui, porque tarô é tarô, astrologia é astrologia. Ou então acham que eu sou uma bruxona, né? Minhas clientes às vezes falam, você é uma bruxona. Eu fico, tá bom. Então, assim, tem coisas que a taromancia pode fazer pela sociedade, benefícios que ela tem para trazer, como processo, vamos dizer assim, de autoajuda e autoconhecimento mesmo. Vamos trazer nesses termos para a gente ser mais sucinta. Mas que Uhum. não está chegando porque o católico está achando que eu estou falando com o espírito, que lá em Tá. Deuteronômio vai dizer que Deus abomina esse tipo de prática. Sim, Então, imagina, uma sociedade com mais de 80% de cristãos, cristãos assumidos, quando se depara com uma imagem de uma taromancia, que é uma taromancia agenciada por forças sobrenaturais, seja o cristal quartzo, a ametista que vai irradiar o poder da espiritualidade, aí já é o demônio, né? sim. Aí já é uma barreira
que você encontra para trazer a taromancia para uma sociedade de uma forma mais ampla e sair desse nichozinho de gente que acredita não sei como é que eu posso dizer, de gente que acha que acessa a taromancia porque acredita no poder dos cristais, porque Tá. usa uma vela, sabe? Então, a minha inquietação foi o estereótipo é um problema a partir do momento que ele está travando a expansão da taromancia, inclusive do mercado de trabalho. Que hoje a taromancia ela é uma fonte de renda e ela é quem sustenta algumas famílias. São Sim, poucas ainda, mas, sim. né? Bom, então, assim, Pagamos INSS e tudo mais, não é isso, mesmo? exatamente. Todo mêsinho estamos lá, Opa! né? Junto do governo. Então, assim, inclusive, não só nessa questão, vamos ser lindos, maravilhosos e ajudar a humanidade a atravessar o processo de transformação. Não é sobre isso. É sobre isso também, ajudar o próximo a ofertar um serviço que traz bem-estar à sociedade, mas também poder sustentar nossa família, para não ter que estar fazendo isso e aquilo para poder ter o dinheiro que vai pagar as contas no final do mês. Então, eu via isso como um grande problema, né? Se eu falo Uhum. taromancia e só vai ficar dentro de uma bolha que vai compartilhar determinado tipo de pensamento, eu tô impedindo que outra parte da sociedade que vai ser beneficiada, eu tenho certeza, também faça parte desse, também tenha acesso a esse tipo de serviço no Brasil, pelo menos, né? Obviamente. Então, o Perfeito. estereótipo, para mim, ele tem esse problema. Ele encerra o tarô dentro de uma bolha. E eu acho que século XXI, ainda mais, eu nem vou falar de globalização, internet, rede social, nada, mas até a própria evolução do pensamento, né? Uhum. No pleno século XXI, você está enclausurado, tem uma coisa que é enclausurada, eu acho problemático. Eu acho que é algo que a gente pode pensar, repensar, enfim, destrinchar, e ver o que é que acontece. Maravilha. E é sobre isso que você fala na dissertação, lindamente, partindo de autores excelentes, e que eu acho que as pessoas precisam de fato ouvir isso, até para entender que não é tirar o tarô da religião, da espiritualidade, mas é permitir que ele também exista em outros nichos, com outras possibilidades, até de que o religioso venha jogar tarô com a gente relaxado sem achar que está cometendo um pecado ou que Deus vai ficar chateado com ele, porque vai ler tarô com a moça que tem pacto com o demo. E, na realidade, quando a gente desmistifica, a gente permite que o tarô seja plural, que ele sempre foi, na verdade. O duro é a gente ter esse espaço de disseminar essa notícia sem levar pedrada, né? E Uhum. aproveitando aqui, Patrícia, vamos lá. Eu falo Patrícia, é difícil, gente, porque eu chamo ela de Pati, mas né, tem uns momentos difíceis, você fala, "Ai, quase falando, mas vamos lá, compartilha com a gente números. Vamos falar um pouco sobre números e vocês, pessoas, escutem e pensem junto com a gente a respeito desses números. A Patrícia se debruçou sobre isso com bastante gente, suficiente para poder falar de um lugar, de um lugar significativo e de bastante relevância. É. Eu trouxe alguns números aqui, me perdoe se ficar chato, né? Mas são números que eu vi, Fica não, manda bala. são números que eu vi, que eu achei assim, eu não trouxe todos os números, porque aí seriam muitos números, a minha pesquisa, né, entrevistou 389 pessoas, e assim, e tem várias etapas dentro dessa entrevista, então não deu para trazer. Eu separei os números que ajudam a gente a ver, a constatar esse processo de secularização, né? Esse processo de apartar o tarô enquanto uma ferramenta de inserção do sobrenatural no mundo físico, tá? Tá. Então, no que se refere à taromancia, obviamente, né? Então, assim, aqui eu foquei mais assim nos profissionais também, porque é com eles que a gente está falando, basicamente, aqui, né? Assim, e o Sim. debate é com eles também, é com eles, assim. Então, eu trouxe mais a perspectiva dos profissionais. Então, alguns desses dados que eu achei muito interessante, que isso é uma coisa que seria muito bom de ter pesquisa acadêmica, porque, como eu falei em determinado momento, a taromancia ela não é algo pesquisado. Então, por exemplo, por que que funciona a taromancia? Essa é a grande questão, eu acho, a grande interrogação
que permeia a gente, por exemplo, conversar com um cético e fazer ele ficar de boa com a taromancia, porque a gente vai estar explicando, vai estar conversando sobre qual é o processo que acontece para que aquilo ali realmente traga uma mensagem para a gente, que não seja estão soprando no meu ouvido, ou eu tenho uma mediunidade, eu sou vidente, então, sabe? Sim, Então, assim, e aí foi muito interessante, porque 57,7% dos tarólogos, eles afirmam que a religião, a religiosidade, a espiritualidade, essas coisas, elas não influenciam na eficácia da leitura. Então, veja como isso é interessante. certo. Não é isso que faz o babado acontecer. Aquela Sim, mensagem fazer sentido para o outro. Eu, enquanto tarólogo, entender a união daquelas imagens, a conversa daquelas imagens entre elas e tirar daquilo ali alguma coisa inteligível para oferecer para quem está na minha frente. Não é porque eu tenho fé, não é porque eu acredito em Deus, não é. Mas é o quê? Aí eles falam, só que eu não consigo destrinchar isso na pesquisa, porque aí já é outra pesquisa. Mas eles uhum, afirmam que é por ser um sistema simbólico. Ou seja, não é porque é uma coisa que o divino, o sobrenatural, interage e atravessa, mas sim porque existe um sistema de símbolos ali que conseguem fazer essa comunicação. Isso aí eu já acho bem interessante nesse lugar de apartar, né? De sim, secularizar a sim, leitura da taromancia, né? A forma como o profissional está vendo. Aí outros dados, assim, 70,8% das pessoas, dos tarólogos, não praticam nenhum tipo de ritual para ler. Coisa que, quando eu comecei, eu nem comecei faz muito tempo, né? Eu comecei a ler tarô cobrando por isso em 2015. E eu mesma no início, aí eu botava cristais na mesa, botava um copo de água para absorver as energias negativas, eu acendi um incenso e eu parei de fazer isso, mas não foi nada. Então, assim, não foi porque eu parei de acreditar na época, mas foi porque naquele incenso entrando na minha veia e na minha garganta enquanto eu falava, mas me dava uma agonia, sim, eu me desconcentrava, né? Eu disse, não, deixa eu tirar esse negócio aqui. Aí eu queria me sim, mexer, tinha um copo d'água do meu lado, aí tinha umas sim, pedras aqui que eu queria mexer nas cartas. Eu digo, esse negócio tá me atrapalhando aqui, deixa eu tirar, vai ficar só no meu coração. Então, os outros tarólogos também estão fazendo assim, não estão tendo mais esse processo de ritualizar a leitura e de fazer de grandes, né, um grande momento, né, um momento assim sim, excepcional, apartado do profano, né, um momento de sacralidade, que é a função do ritual. Um parênteses. O pensamento do homem religioso, que é esse homem que vê as coisas enquanto sagradas e profanas, ele entende que existe uma descontinuidade entre o sagrado e o profano. Então, a gente é como se fosse um mundo invertido. A gente vive um mundo profano, mas a gente tem como suspender esse véu e entrar na sacralidade. O tá, pensamento do homem religioso é esse. Como é que ele suspende o véu do profano e entra no sagrado? Através do rito. E ele entende que através do rito, ele, enquanto ser humano, também é representação dessa sobrenaturalidade, aí sim, do divino, ele tem o poder de fazer isso, de afastar o profano e trazer o sagrado, que é a realidade última. Então, por exemplo, quando eu pego o meu baralho e, enquanto homem religioso, eu entendo que eu preciso consagrar aquele baralho para ele fazer uma função na minha crença é algo que vem de fora de mim, então eu vou lá, boto na lua, acendo uma vela, acendo um incenso, eu pratico um ritual que vai suspender o profano que ele tem e imprimir nele o sagrado. Aí sim ele é verdadeiro. Aí sim ele está apto a ser aberto e revelar as coisas da vida. Aí sim ele sim, participa da realidade. Então esse dado de que não estão mais fazendo, assim, não tanto, né? Não estão absoluto, né? Mas 76% não fazem mais essa prática do ritual, ou seja, não tem mais essa ideia de suspender um profano para inserir um sagrado, já é uma coisa muito indicadora de que, sim, existe um processo de secularização. Porque a gente tem uma sim. hipótese e a gente vai atrás de corroborar essa hipótese ou não, né? Então, na minha hipótese era que sim, existia. Então, esse dado, ele revela exatamente isso. Perfeito, perfeito. E eu vi nos números, eu percebi uma discrepância entre a maneira como o público lida com isso. O público ainda tem bastante gente que acha que precisa de evidência, que precisa de intuição, que precisa de religião, mas dentre os profissionais, os insiders, né, que você nomeia, isso já não é mais maioria. Quer dizer, existe um processo de mudança
Que aí, assim, eu, na minha leiguice aqui, arrisco a dizer, Patrícia, trabalhando com informação e esclarecimento, a gente consegue melhorar isso, não é mesmo? Uhum, exatamente. E assim, e partindo de uma postura interna de cada um da gente, de talvez suspeitar de que a gente não tenha todas as respostas e que a gente não tenha a verdade absoluta nas nossas mãos. Não é porque eu acredito em algo que Maravilha, ele é absolutamente em tudo. Então, eu acho que maravilha. estar suspender as suas próprias crenças é muito importante nesse Sim. processo de ampliar, de expandir a consciência. De Entendeu? investigação, Expandir a consciência, que eu digo não no sentido metafísico, não, mas de sim. expandir aquilo que a gente é capaz de entender e compreender, Perfeito. tá? Perfeito, porque, desculpa, só mais isso, mas eu penso isso, quando você traz isso, dá a impressão de que existe uma cisão. E a gente tem isso muito forte na sociedade contemporânea, né? Que é um pensamento que não convive na ambivalência. É um pensamento que ou é uma coisa ou é outra. Ou a pessoa é boa ou ela é má. Ou ela faz direito ou ela faz errado, né? E enquanto a gente tiver esse pensamento, não entramos no pensamento crítico que eu falei, que lá no começo você já propõe para a gente, fala, ó, vamos abrir a cabeça, vamos investigar, porque sem essa investigação, a gente não aprofunda, e a ambivalência faz parte dessa investigação. Então, pode prosseguir aí com seus dados, mas acho que tinha que pontuar isso que é fundamental. Uhum, com certeza. Aí outro dado muito interessante, que é 76,8% dos tarólogos não praticam magia com tarô. E isso é um marcador muito importante nesse processo secular, na minha afirmação do processo de secularização. Por quê? Porque a magia, o que é um ato mágico? Assim, século XXI, segunda década do século XXI, os conceitos, as coisas, estão tudo muito bagunçado, porque eu acho que tem muito aquela ideia assim, as regras foram feitas para ser quebradas, eu não vou aceitar que digam as coisas como elas são, Sim, né? Eu vou fazer minha própria verdade, eu vou criar minhas próprias coisas. Mas a total. magia, quando a gente vai pesquisar e vai entender de onde veio esse termo, o que significa esse termo, como é que ele foi construído, assim como o ritual é o processo de suspender o sagrado para inserir o profano, é assim que o homem religioso se relaciona com o sagrado, a Uhum, magia, o ato mágico, ele é o quê? Ele é aquela ação que eu faço para trazer uma alteração para o campo físico da coisa. Então, sei uhum, lá, eu faço uma magia para passar no concurso. Eu não faço uma magia para ser uma pessoa mais generosa. Né? Assim, eu faço uma magia para conseguir um namorado. Eu faço uma simpatia para chegar sã e salva no meu destino. Enfim, né? Eu tenho uma intenção e através de um ato que eu acredito ser mágico, né? Que eu faço enquanto ato mágico, eu vou conseguir fazer uma alteração no meu campo real, do campo físico, não real, do físico. uhum. Então, o tarô, aqui eles estão afirmando que eles não usam o tarô como uma ferramenta de alteração do campo físico, Certo. entende? Então, Muito assim, importante isso. não é mais uma ferramenta usada para conquistar coisas. O que corrobora com lá na década de 90, que as pessoas já estão entendendo que talvez tenha um autoconhecimento aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho essa missão espiritual. Deixa eu ver se eu fui a Uhum. encarnação desse mago, né? Já muda a coisa. Não Claro. é mais assim, eu quero conquistar um benefício na minha vida. Eu quero, sei lá, vamos ser bem clichê, né? Para a gente se comunicar com mais rapidez, né? Não é para eu casar, não é para eu ficar rico, não é para eu conquistar as coisas, sabe? Assim, então, Sim. isso aí eu já achei também um dado super importante, assim, super interessante para essa questão da secularização. Certo. Perfeito. Tá. Bom, ficaríamos Posso seguir? aqui. Pode, Ficaremos você aqui? tem. Não, você manda dados. Eu tô aberta aos dados. Vamos lá. Tá. Depois a gente encaminha para o final. Acho importante Então trazer só para o que você preparou para a gente. Tá, então, mas já está no fim também, vou só cortar algumas coisas, mas tudo bem. Não, deixa eu então passar aqui para justamente assim, corrobora ainda mais, aí eu vou falar os números ao contrário. Eu estou falando, né? 76, a maioria está dizendo essas coisas. E Certo. aí agora eu vou dizer o que a minoria
estava dizendo Boa. desse estereótipo, né, do que eles pensam ainda. Então, veja como é discrepante. Enquanto 76% está dizendo que não usa magia, né, 70% está dizendo que não neutraliza, aí é que tal? 13 pessoas de 168 disseram que é a mediunidade que faz ela ler tarô. Veja como já é uma diminuição muito drástica, Sim, né? E significativo. não, e não são 13 pessoas que dizem que completamente. Para ficar um número um pouquinho maior e não ficar tão discrepante, eu juntei os que concordam e os que concordam plenamente. Então, são dois grupos, que Tá, juntou, dos dois grupos junto deu 13. Aí tá. um outro aqui, zero pessoas disseram que precisavam ser iniciados, ou seja, ninguém mais está mais nessa de que Perfeito. precisa fazer parte de uma religião, de que precisa ter algum tipo de adoração, alguma coisa assim, ou fazer parte de algum grupo. Isso O aí que, já foi. o que leva isso até a gente entender, por exemplo, as pessoas que querem se iniciar, importante entender que isso entra na categoria da opção, não da Uhum. obrigatoriedade, né? Você quer fazer, você faça, mas isso não é uma obrigatoriedade. Fundamental isso. É fundamental. Aí, outro dado aqui interessante: só 11 pessoas, né, de completamente, de concorda e concorda completamente, ou seja, dos dois grupos, só 11 Hum, disseram que eles precisavam ter alguma crença numa força divina. 11 pessoas. tá, é muito E pouco. tem uma parte delas nem é completamente verdade para elas. É só verdade. E para você ver, das 168, 159 disseram que ateu pode ler tarô. É possível ateu fazer leitura de tarô. Então, Kel, Sim, realmente não, é. o processo de secularização está posto. Aí precisa de outros trabalhos. Eu acho que talvez o que aconteça é que seja realmente muito pouco, não só debatido, como até esses próprios profissionais que entendem que não precisa de religião, que não precisa de cristal, que não precisa disso e daquilo, eles se mostrem no mercado de trabalho Sim, através das redes sociais, que é o que constrói a identidade da a gente e o que constrói o informação. nosso pensamento, repassar isso de fato, né? Não só, dentro de mim eu acho que não precisa de cristal, mas estou lá no meu Instagram o tempo inteiro com um cristal. Eu acho que falta talvez, e aí não tem a ver com a pesquisa, tem a ver com a minha observação. Talvez o que esteja faltando assim agora seja essa parcela significativa de que entende que hoje é um tarot secularizado, ou seja, gente, não precisa mais acreditar em nada, o tarot não é uma ferramenta sobrenatural, atuar e mostrar, publicizar ele dessa forma, para ver se vai limpando o pensamento da população, para chegar lá e aí resolver o problema do estereótipo, de fato, que é Sim, eu conseguir ter clientes de diversas religiões, não só de diversas classes sociais, de diversos tipos de pensamento, sabe assim, expandir essa atuação da taromancia a partir do momento que os profissionais estão, de fato, sendo honestos enquanto como é hoje. Talvez no século XVIII, sim, no século XIX, no caso, sim, fosse assim, mas hoje tem assim, mas também tem, não, tem dessas outras formas aqui, entendeu? perfeito. Sensacional. Eu realmente ficaria aqui 3 horas debatendo isso, porque parece que eu tô assim, né, nadando num universo de mentalidade boa, aberta. Isso é tão, eu acho isso tão fundamental, principalmente dentro do nosso trabalho. Que, puxa vida, me resta só agradecer demais por você ter trazido tudo isso para a gente. Sugiro, obviamente, que as pessoas leiam a tese. Não só isso, gente, recentemente tem um trecho dessa dissertação que foi publicado em revista científica, também está disponível no Instagram da Patrícia, quer dizer, leiam a respeito disso, principalmente reflitam sobre tudo o que ela trouxe aqui, porque é, é uma pessoa falando com conhecimento de causa, de maneira extremamente respeitosa, de cabeça aberta, e que nos permite entrar finalmente no século XXI, porque às vezes parece que a gente não entrou, né? Então, antes da gente despedir, Patrícia, deixe os seus contatos para quem quiser te achar e, de preferência, não te importunar, te achar para te encontrar. Certo. Instagram, obviamente, taromancia e pesquisa. Lá
não manda mensagem direta, eu uso muito pouco Instagram, eu não sou uma pessoa que fica no Instagram, então se você realmente quiser trocar ideia ou fazer uma consulta, independente do tema, né, do conteúdo, lá tem um Uhum, botãozinho, você acessa o meu WhatsApp, e aí vai ser melhor. Lá você maravilha. também consegue encontrar o meu blog, que está um pouco desatualizado, por falta de tempo mesmo, mas que tem muitas coisas sobre a forma como eu enxergo, como eu penso e como eu trato a taromancia. Você também consegue acessar outros podcasts que eu já participei, episódios que eu já participei, Uhum. enfim, tem algumas coisinhas, mas vai no Instagram e de lá você me acessa diretamente, que é melhor. Perfeito. Seu blog é qual é o endereço? Tá lá no seu Instagram também. É, tá lá também, tem um link, patriciarosendo.wordpress.com. Maravilha. É isso. Eu vou terminar. Bom, você quer despedir? Porque eu vou encerrar aqui de um jeito diferente. Quer se despedir? É, Então, só despeça. quero me despedir, quero me despedir só assim, tentando não, né? Afirmando a importância dessa pesquisa acadêmica, não porque quer ser acadêmico, não porque quer ser chique, ou Ai, porque sim, quer dar sim. carteirada, Por ou porque esses favor. blá blá blá, mas porque é um processo de muito enriquecimento. É Exato. uma coisa assim que a gente consegue acessar informações que a gente não imaginaria que seria possível. E para quem gosta de estudar, para quem gosta do conhecimento em si, é um prato cheio, assim, É, é muito saboroso, é muito gostoso, apesar de árduo, mas é muito bom. E exatamente. contribui imensamente para essa mudança as mudanças de paradigmas que a nossa sociedade vive desde que ela existe. Aí, de tempos em tempos, existem as quebras de paradigmas. Então, assim, contribuir com essas quebras de paradigmas é muito importante. Então, assim, convido a quem tem interesse nisso, vai lá, pesquisa uma linha, se busca assistir umas aulas como ouvinte, e vai se aproximando e vai vendo como é que você pode estar também falando, porque eu sei que tem gente que tem essa inquietaçãozinha aí no peito. Então, Tem. vai lá, dá uma olhada, que vale a pena e que eu tenho certeza que vai contribuir e muito para essa taromancia, atualizar a taromancia para o século XXI. Maravilhosa, É muito isso. bem. Eu vou encerrar. Minha parte do encerramento e de agradecimentos fica por conta de um trecho da dissertação dela que eu reservei aqui para ler para vocês. Patrícia diz assim, escreve assim: quando nos debruçamos no processo de pesquisa, encontramos diversos aspectos importantes e interessantes a serem investigados em futuras pesquisas. A partir desta, além do dito acima, sugerimos um aprofundamento da investigação a respeito de como a taromancia secular profissionalizada pode contribuir ao desenvolvimento humano, coletiva ou individualmente, pois os resultados apontam para uma mudança na perspectiva da praxis, que hoje, de acordo com os dados, extrapola a predição. Pesquisar as motivações e expectativas dos clientes ao contratar um taromante agora, que não é mais vista como algo do campo do sobrenatural e futurologia esotérica, e, ainda pelo já dito, como a taromancia pode ser pensada para além da dicotomia religião e ciência. Pois, apesar da verificação de uma ruptura importante desse estereótipo, do estereótipo, ainda se encontra presente no pensamento social. Patrícia, sua linda, maravilhosa, que contribuição que você deixa, essa convocação para os pares poderem seguir com as pesquisas, porque ninguém tem a verdade absoluta, mas da gente poder sair desse obscurantismo muitas vezes, dessa briga fla-flu que se perde um tempo lascado e entrar num lugar mais maduro de debate, de diálogo, onde a gente entende divergências e aprende a conviver com elas, porque tarô é plural. Então, muitíssimo obrigada por você ter vindo, sabe, tirado esse tempo, eu sei que anda corrido, e ter compartilhado com a gente coisas tão importantes. Assim, você é uma figura fundamental de contribuição para o tarô contemporâneo, sem sombra de dúvida. Então, muito, muito, muito obrigada.
Eu que agradeço. Obrigada e até uma próxima, porque eu quero voltar mais Ah, vezes. vai voltar, meu bem, vai voltar. Um beijo. Tchau, tchau. Esse episódio teve o restauro e a edição realizados no estúdio da We Can Do Audio Post. Siga no Instagram, We Can Do Audio. Esse podcast tem o intuito de conscientizar praticantes, profissionais e interessados por tarô, e não se presta ao papel de ensinar, formar, criar ou ditar novas regras. Se você busca uma consulta de tarô, procure para isso um profissional confiável. E, caso deseje estudar ou adquirir conhecimentos na área, procure cursos responsáveis.